paz, meus queridos. Bom dia com a presença do nosso Pai. Valorize em cada instante a presença de Deus em tua vida. Porque no Salmo 84, no verso 10, nos diz: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Devemos valorizar este Deus que nos ama, que nos cuida, que nos fortalece incondicionalmente e que enviou Jesus, seu único Filho, para dar a sua vida por nós, para nos resgatar dos pecados, das nossas falhas. Precisamos reconhecer essa grandeza dele, ser gratos a ele todo dia e nos posicionar para não perder aquilo que nós já conquistamos. Ter aceitado Jesus um dia não nos dá carta branca para nós fazer o que quisermos, achando que nós estamos livres para pecar, para falar o que quisermos e achando que o céu já está garantido, independente das nossas escolhas. Ainda estamos na terra. Mesmo que somos peregrinos, temos um inimigo das nossas almas que quer nos fazer cair, pecar, quer nos afastar da presença do nosso Pai. Por isso nós precisamos zelar pela nossa vida com Deus através da obediência. Queridos, nós precisamos ter um compromisso sério com esse Deus maravilhoso e precisamos decidir por Ele todos os dias, dizendo não ao nosso homem natural, ao nosso homem carnal, buscando ao Senhor com fome, com sede, pois Ele, somente Ele, é o único alimento que sacia a nossa alma. A presença de Deus em nossas vidas é extremamente valiosa. Precisamos valorizar. Não permita que a sua comunhão com Deus esfrie. Valorize viver com Deus hoje, amanhã, depois e eternamente. E hoje eu quero meditar com vocês nesse versículo que está em Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja o que Isaías disse. Imagine essa separação como um abismo, uma separação tremenda. Qual seria essa profundidade? Antes de responder, lembre-se não só dos nossos pecados, mas lembre-se de quem nós ofendemos. Um Deus eterno, santo, infinito, misericordioso e todo-poderoso. Portanto, os efeitos das nossas ofensas são dessas proporções. Ofender alguém tão santo, que é puro amor. Então o abismo da nossa culpa seria infinito. Mas tem um porém. Esse Deus de amor nos mandou alguém para resgatar a humanidade da perdição eterna. Porque nem toda a justiça do mundo seria capaz de preencher esse infinito de separação que há entre nós e Deus. E agora pense em toda a obra que Cristo realizou por nós. Mas nós não tivemos nada com isso. Ele sozinho foi lá. Nós é que estamos usufruindo dos benefícios de tudo que Ele fez, a obra redentora lá na cruz. Ele nos justificou perante o Pai. Então, por que nós devemos estudar sobre a justiça de Deus? Nós precisamos entender a nossa total condição de dependência do nosso Senhor e realmente ter
claro em nossa mente aquilo que foi conquistado por Jesus lá na cruz do Calvário. Não foi um preço barato, foi um preço de sangue. O sangue precioso de Jesus, o sangue que não carregava nenhuma culpa, mas ele carregou a minha e a tua culpa. Jesus nos deu o presente da salvação e ele deseja que eu e você possamos usufruir todos os dias desses benefícios. Mas nós temos que nos aproximar dele. Nós temos que querer estar cada dia mais perto dele. Veja também o que diz, a Bíblia nos fala em Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Mas ele quer obediência, santos e irrepreensíveis diante dele. Foi para isso que Deus nos criou, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse foi o propósito de Deus ao nos criar. Mas por conta do pecado, essa condição foi perdida. Foi rompida essa comunhão que havia lá no jardim. Mas quando nós entendemos sobre justiça, nós vamos nos colocar de volta na posição, na condição que nós nunca deveríamos ter saído, que o homem nunca deveria ter saído. Quem nos trouxe de volta? Jesus. No livro de Romanos, no capítulo 5, de 1-4, a palavra do Senhor nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé. A tua fé tem que ser inabalável, sobrenatural. E temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo, voltamos a nos relacionar diretamente com o Pai, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e não nos gloriamos na presença da glória de Deus. Lembre-se, tão somente por isso também nos gloriamos nas tribulações, nas aflições, sabendo que essa tribulação momentânea traz paciência, e a paciência nos garante experiência, e a experiência nos garante esperança de um amanhã melhor, de um futuro melhor, de um dia estarmos assentados no trono com o nosso Pai, para contemplar de forma clara a sua glória eternamente. Que coisa maravilhosa! Mas nós temos que nos lembrar, Deus não tem parte com o pecado. Deus não tem harmonia com o pecado. Deus não anda de mãos dadas com o pecado. Se formos justificados, temos paz com Deus. Mas o que significa termos paz com Deus? Significa que podemos nos relacionar com Ele e vivermos uma nova vida, sem a influência do pecado, sem a influência do inimigo. Não podemos mais deixar nossa carne comandar nossa vida, não podemos deixar o inimigo comandar nossa vida e nem as circunstâncias, adversidades que estão ao nosso redor. Quem comanda a nossa vida é Deus, por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Entender sobre essa justiça de Deus é viver em obediência à sua palavra, em obediência àquilo que Ele nos revela dia após dia, e nós realmente nos posicionando como novas criaturas, como filhos, como herdeiros das promessas que Ele nos fez, e a partir dali usufruir de todos os benefícios, bênçãos, saúde, paz,
prosperidade, longevidade, um futuro pleno e o mais importante, uma vida eterna com o Senhor, quando estamos em obediência. Nós podemos ainda ver em Romanos 5,17 que ali nós podemos aprender. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais o que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão uma vida por um só, Jesus Cristo. Por um entrou o pecado, mas veio Jesus Cristo e nos libertou deste mundo de trevas. Nós fomos chamados para reinarmos em vida. A justiça de Deus não fala somente de salvação, mas também fala sobre reinarmos em vida nessa terra, para governarmos sobre tudo que há, sobre as criaturas, plantas, animais e inclusive sobre o nosso eu. O nosso ego, o nosso orgulho deve ser abatido. Em nós deve reinar Jesus Cristo de Nazaré. Esse é um pacote com vários benefícios que recebemos de Deus lá naquele dia, no novo batismo. Quando descemos as águas do batismo e aí nós começamos a entender a justiça de Deus, e essa vai nos fazer entender tudo que Jesus tem para nós. Tudo que podemos usufruir em Jesus Cristo. O presente dado por Deus é tão amplo, é tão poderoso que nós podemos aproveitar tudo que o Senhor nos deu, nos dá e continuará nos dando. Não tem limites para o amor de Deus. Apesar de nós sabermos dessa condição original de Adão, quando ele pecou, e ali houve uma separação de Deus, e houve a necessidade de um caminho de volta para essa condição inicial, para essa comunhão com o Pai. Mas a palavra de Deus nos diz em Gênesis 3, 9 e 13: E chamou Deus a Adão e disse-lhes: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e eu temi porque estava nu e eu me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que tu não comesses? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. E diz o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Veja, nunca assumimos os nossos erros. E quando Deus perguntou a Adão onde estava, ele não fez essa pergunta para saber o local geográfico em que ele estava, em que ele se encontrava. Mas ele fez essa pergunta pois sabia que Adão tinha saído da posição original espiritual, que ele jamais deveria ter saído por conta do pecado. Quando Adão pecou, ele teve consequência vergonhosa, condenação, punição. Diante do seu erro, Adão tentou fazer a sua própria justiça, criando uma roupa de folhas para cobrir a nudez dele e da sua companheira Eva. Esse fato mostra que muitas vezes eu e você queremos resolver as coisas do nosso jeito. Mas Deus, fazendo roupas de peles de animais, demonstrou sua intenção de realmente promover uma justificação para o homem, através de uma morte de um inocente lá no futuro. Tudo isso estava apontando, quando Deus cobriu Adão com vestes de animais, isso estava apontando já lá anos à frente para o sacrifício
de Jesus Cristo lá na cruz para que eu e você novamente voltássemos à posição inicial, que era de comunhão íntima com o Senhor. E no livro de Hebreus 9, do 11 ao 15, nós vamos aprender mais coisas. Quem nos justificou? Quem resgatou a nossa posição inicial perdida pelo pecado lá no jardim? Escute, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário e ali efetuou uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros, de bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, veja, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? É por isso que existe esse mediador, um mediador de um novo testamento, para que ele, intervindo a morte, para a remissão de todas as nossas transgressões, de todas as transgressões que haviam no Primeiro Testamento, para que os chamados recebam a promessa da herança. Sim, ele deixou que derramasse um sangue inocente, para que eu e você fôssemos lavados dos nossos pecados e pudéssemos voltar a ter comunhão com o Pai. Essa consciência da justiça de Deus tem que nos fazer servir a Deus sem culpa. Jesus morreu na cruz por nós e para que nós vivêssemos essa nova vida. E essa justificação vai estar disponível para você, para mim, quando nós crermos. Inclusive, é para todos os que creem, não somente para alguns. Deus não faz acepção de pessoas. Por mais que nós possamos em algum momento pecar, sem intencionalidade, Deus está pronto para nos perdoar e esquecer o erro que cometemos. Não quer dizer que nós vamos viver de pecado em pecado, de pecado em pecado, mas devemos andar como uma nova criatura, como uma pessoa restaurada, como uma pessoa regenerada, como uma pessoa totalmente transformada e que quer ser testemunho vivo de Cristo e em obediência ao nosso Deus, com a consciência não somente da salvação eterna, mas para que possamos ser testemunhas vivas do amor de Deus a todos. Aliás, foi isso que Jesus conquistou para nós lá na cruz. Esse foi o milagre. Por Jesus fomos justificados. Hoje o Pai tem infinitas bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Ele só quer que nós obedeçamos a sua palavra, que nós cremos nele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, que os nossos olhos se voltem somente para ele, que nós afastemos as trevas, o inimigo, as iniquidades da nossa vida e sigamos uma vida plena com ele. Tudo isso Deus preparou para mim e para você. Por isso, meus queridos, é muito importante e também agrada o coração de Deus nós valorizarmos o que ele fez por cada um de nós. Não foi fácil. Foi pago um alto preço pela minha vida, pela tua vida.
E hoje o Senhor espera que eu e você reconheçamos isso, valorizamos isso e estamos em completa comunhão com Ele todos os dias da nossa vida, para um dia usufruirmos da sua presença no trono celestial. Aleluia. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.